Deus, amados. E tudo nasceu de um chamado. Nós estávamos no início do ano conversando, eu e o Isaac, e fazia tempo que não tinha o Nico na base. Eu disse: Isaac, vamos lá conversar com o Isaac lá, vamos rodar o Nico? Para quê, né? Até eu fico pensando depois dessa confusão que a gente arrumou. Aí algo nasceu, porque nasceu no coração de Deus. A gente olhando lá, 55 pessoas, foi lindo, foi maravilhoso o que Deus nos deu. Olhar jovens, olhar pessoas mais velhas que saíram de mais idade, saíram de sua zona confortável, deixaram tudo para poder estar, para literalmente parar tudo para ouvir Deus ministrando. Para mim, como pastor, abre comigo aí em João 10. João 10, 11. Já deixa aberto aí. Para mim, como pastor, está acompanhando tudo que Deus estava fazendo na vida de cada uma dessas pessoas que testemunharam aqui. Para mim era muito grandioso, porque um pastor, ele quer ver as ovelhas, as pessoas crescerem. Meu maior chamado em Deus, além do cuidado da minha família, das minhas filhas, é provocar as pessoas a amar mais Jesus e viver intensamente em Jesus. Amados, você só não vai viver mais intensamente em Jesus do nosso lado se você não querer. Se você não querer, se você disser para mim assim: não, pastor, eu quero ficar aqui, eu quero sentar. Mas se você chegar e dizer falar para mim assim: não, pastor, eu quero conhecer mais Jesus, eu quero ser mais íntimo de Jesus, amado, eu vou te jogar no fogo, guiado pelo Espírito. Não por meninice, mas porque a zona de desconforto, ela nos revela a grandeza de Deus. E nós precisamos disso em tudo em nossa vida. Para mim foi maravilhoso estar lá. Fazia mais de 10 anos que eu não participava do Nico, não ia lá participar de alguma movimentação na Jocum, onde eu morei 2 anos lá. E eu falava para as pessoas que estavam lá: eu morei 2 anos aqui nesse lugar, 2 anos escondido em Deus, 2 anos trabalhando em missões, 2 anos sendo lapidado pelo Espírito, assim num lugar que mal pegava um telefone. Às vezes a pessoa mandava mensagem para mim assim, se eu fosse mandar um vídeo, demorava 5 horas para escolher aquele vídeo. Mas foi bom, foi maravilhoso. A próxima eu disse: amor, vamos pegar as meninas e vamos tudo para lá. Amém? E eu quero também, como igreja, quero organizar algumas movimentações para a gente tirar tempos assim, amados, em lugares onde a gente desliga o telefone, se desprenda, às vezes passa um dia inteiro lá, ou vira uma noite. Deixa eu te perguntar uma coisa: quanto tempo faz que você não vira uma noite com Jesus? Nós precisamos voltar a virar algumas noites com Jesus. Nós precisamos. Só antes de começar a ministrar, eu quero informar que no próximo domingo nós teremos o nosso culto de ceia. Então, quem quer dar entrada aí na comunidade, já me chame. Eu vou te passar a pessoa ali para estar fazendo a sua ficha de membresia. Dê entrada na comunidade, mas se você não deu, faça parte. Se você nunca veio na ceia, deu entrada, faça parte, entre e faça parte.
está dando entrada, você está dizendo assim: eu estou ligando na terra dos céus, que eu pertenço a essa comunidade de fé. É isso. Que eu quero ser cuidado por esse lugar, eu quero ser impulsionado, eu quero aprender mais de Jesus, eu quero ser mais faminto por Jesus. É esse lugar que é o nosso papel como igreja. Então nós vamos ter um batismo no próximo domingo também. Então quem não foi batizado, a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. O batismo ele é uma declaração pública que eu estou morrendo para a minha vida, a imersão, e o nascimento do novo homem, Cristo Jesus, declarando diante de toda a comunidade que eu pertenço a Cristo e à igreja de Jesus. Entenda isso. Às vezes as pessoas dizem assim: não, eu não vou me batizar porque eu ainda tenho alguns pecados, eu tenho algumas coisas. Amados, se você às vezes for esperar para abandonar tudo, você nem vai se batizar. Porque é o processo com o Espírito Santo, com a palavra, que vai te ensinando a abandonar o pecado e a viver uma vida inteira com Cristo Jesus. Para mim tem sido muito lindo ver jovens estar tendo encontro com Jesus, crianças entregando suas vidas a Jesus desde cedo. Por quê? Porque nós queremos ser ao todo uma igreja que, quando as pessoas olhem, elas queiram andar com Jesus. Às vezes eu olho na internet, é muito escândalo de pastores, é escândalos vergonhosos, é coisas tristes. Mas eu te digo uma coisa: há muito pastor que ama Jesus e não escandaliza a igreja. Entenda esse lugar. E Deus está nos chamando para um lugar. Então, se você quer se batizar, me procure no final. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue tudo. Deixa Ele te liderar, deixa Ele te governar, deixa Ele te mostrar a vida que verdadeiramente Ele te criou para ser. Seja intenso, seja profundo. Os irmãos estavam falando lá que tinha um Nico em La Paz, na Bolívia. E eu já fiquei pensando assim: cara, altitude. Quantas tribos de índio eu posso passar, quantas pessoas eu posso passar lá no meio do caminho e eu posso falar mais de Jesus. Às vezes talvez as pessoas perguntam assim: tá, pastor, mas tem pessoas na nossa rua, na nossa cidade, amados? Todo dia, praticamente, eu estou pregando para alguém. Às vezes as pessoas entram lá no pré-história e Deus começa a mover, Deus começa a fazer. Eu não perco a oportunidade. Mas eu também quero as nações. Eu também quero pisar em lugares desafiadores. Eu quero mais. Eu quero mais. Mas pastor, você não é um pastor de igreja. Sim, eu sou, mas eu quero mais. Eu quero abrir mais caminho. Eu quero levar pessoas a lugares mais profundos. Eu quero enviar pessoas para as nações. Eu quero enviar missionários. Amados, o que nós podemos incendiar essa terra toda pregando o evangelho, nós vamos fazer. Aleluia! Eu quero que os nossos filhos, a geração futura, eles tenham sede de Jesus, eles tenham fome de Jesus, eles sejam profundos em Jesus. Aquilo que talvez nós demoramos 5, 10 anos para descobrir em Jesus, a minha oração é que eles descubram em 1 ano, em 6 meses, mas que nós viemos preparar esse caminho, que nós viemos pastorear o coração deles. João 10, 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor.
O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Vai comigo no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso maior exemplo pastoral. Jesus é o nosso pastor. Jesus, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E ele diz: eu sou o bom pastor. A Bíblia também, ela nos orienta na carta de João, que aquele que está em Jesus deve andar como Jesus andou. Então, se Jesus ele foi e é um bom pastor, se Jesus ele dá a vida pelas suas ovelhas, é o nosso papel ser bons pastores. É o nosso papel dar a vida pelas ovelhas, dar a vida pelas pessoas, para que elas tenham um encontro com Cristo Jesus. É o nosso chamado. Jesus nos chama para esse lugar. João 10,14 é um dos versículos mais íntimos e profundos. Nele Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Deixa eu te dizer uma coisa: se você é ovelha de Jesus, se você é filho de Deus, Jesus te conhece. Jesus te conhece. Ele conhece cada um dos seus filhos. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece e Ele quer nos revelar a grandeza de quem nós somos nele e do que nós somos criados para ser e fazer nessa terra. Às vezes nós queremos limitar aquilo que o Senhor quer revelar, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que Ele quer movimentar através de nossas vidas. Não se limite, deixe o Espírito de Deus correr na sua vida como rios de águas vivas. Revele a grandeza do pastoreio de Jesus através da sua vida. Seja um exemplo de fé, seja um testemunho, seja um exemplo pastoral onde você estiver. Aleluia! Glória a Deus. Mas pastor, eu não sou pastor, eu não sou pastor de igreja, eu não, sei lá, ninguém nunca me falou isso. Mas ninguém precisa botar a mão na tua cabeça e dizer que você é um pastor. Todo pastor nasce no secreto. Todo líder, todo apóstolo, todo mestre, todo profeta, todo evangelista, ele sempre vai nascer no anonimato, dando a vida pelo testemunho do Evangelho. Eu estava lá, trabalhando, observando, e eu cuidando de cada uma das pessoas que estavam ali. Dentro das movimentações, as pessoas chegavam aqui: ô pastor André. Há pouquinho vinha um: pastor André. Era outro de outro lado, eram os líderes: pastor André, pastor André. Eu não fui lá e disse assim: não, ele não é pastor. Mas o testemunho que ele estava gerando lá estava apontando para o pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Líderes, homens e mulheres de Deus nascem nesse lugar. Existem pastores anônimos que são cheios do Espírito Santo. Glória a Deus.
Lógico, tem um reconhecimento público diante da igreja, onde a pessoa é analisada por 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, tem os protocolos, mas entenda uma coisa, o chamado sempre vem. Como tem sido o seu pastoreio? O pastoreio dos homens com as suas esposas, o pastoreio das mulheres no coração do marido, junto com o marido, junto com seus filhos, junto com as pessoas que te cercam. Como tem sido o seu cuidado? Como você tem dado a vida para que Cristo surja e seja gerado no coração das pessoas? Dê a vida. Pare. Seja às vezes essa pessoa assim. O André lá, teve um momento lá, pastor, esse é meu pastor, e ele me sarneia. Eu disse, glória a Deus, porque eu vou sarnear a tua vida até que Cristo seja gerado. Glória a Deus. Eu não tenho problema de incomodar ninguém, desde que o motivo seja Cristo gerado nas pessoas. Glória a Deus. A Érica fala, o pastor nos exorta com a educação. Às vezes o Luciano está parado lá trabalhando. Ei, irmão, quando é que você vai vir no culto? Vamos lá. Seja um encorajador. Saiba olhar Cristo sendo formado nas pessoas. Para mim era lindo ver Jesus sendo formado no coração de cada pessoa que estava lá no final de semana. Porque a zona de desconforto ela nos provoca. Deixe o Espírito Santo te provocar. Se organize, amados. Ei, tire tempo. Te organize. Nós vamos ter muita coisa aqui para provocar Cristo na tua vida. Dentro da igreja, cada culto nós queremos te provocar, mas entenda, se organize para tirar alguns sinais de semana, para ser provocado numa zona de desconforto. Talvez tá os casais aqui, tá os pais com seus filhos. Amado, se uma família inteira vai fazer um mico desse, meu Deus, amados, é lindo. Casais fazendo junto. Isso provoca algo grande, assim como é lindo casais fazer o casados para sempre, assim como é tremendo fazer uma escola sacerdotal, uma escola de Esther. Glória a Deus. É tremendo tudo isso para o crescimento, para a edificação. Eu olhava lá o Alex, lá eu disse, oh, glória a Deus. Eu já fiquei alegre porque ele disse, eu vou, pastor. Aí no primeiro dia eu fui perguntar assim, Alex, tu viu, né? Que tinha uma ministração sobre pastor, né? Tu tem que ouvir mais que o pastor. Ele disse, pastor, mas tu me arruma umas confusão, né? Ele lá na luta dele disse, glória a Deus. Mas depois no segundo, no terceiro dia, assim, eu via um novo homem ali. Glória a Deus. Eu disse, glória a Deus. Porque, amados, estava prometendo chuva, sexta quase o dia inteiro, sábado o dia inteiro. O único momento que teve uma tempestade de rachar foi numa ministração específica, que eu não posso dizer, né? Que é só quem vai lá. Ali rachou a tempestade. Mas eu entendi. Eu entendi a tempestade. Porque Deus queria que eles ouvissem a Deus no meio da tempestade. Porque tem muita gente que deixa de ouvir a Deus no meio da tempestade. Aprenda a ouvir a Deus no meio da tempestade. O vento pode estar batendo, o frio pode estar batendo, o desconforto pode estar batendo, mas ouça Deus no meio da tempestade. Ouça.
Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Essa passagem ela não fala apenas de uma função religiosa, mas ela fala de relacionamento. Relacionamento. Todo chamado pastoral exige relacionamento, exige intimidade. As ovelhas conheciam a voz do pastor. Por quê? Por causa do relacionamento. Todo dia aquele pastor conduzindo as ovelhas ao pasto. Quando você tem relacionamento com Jesus, você vai conhecer a voz de Jesus. Mas todo líder, todo pastor, ele tem que ter relacionamento com as pessoas. As pessoas têm que reconhecer a sua voz. Já viu aquela frase? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Verdade. Por isso que quando você encorajar as pessoas a fazer algo, não só encoraje, mas faça parte daquilo. Esteja lá junto. É por isso que eu vou lá, eu saio da zona de... Eu vou dizer assim, pastor, tem trabalho, tem serviço. Mas eu deixei tudo para trás, para estar lá com eles. Não atrapalhei, não interferi no meio do processo. Não quis ser Deus na vida deles, mas estava lá com eles. Estava lá. Por isso você é pai, você é mãe, marque a vida dos seus filhos. Coloque os teus filhos num lugar de crescimento, mas às vezes esteja lá participando junto. Esteja perto. Se permita sair para um lugar de desconforto, para que não só você cresça, mas toda a tua família cresça. Para que você entenda a amplitude do chamado de Deus na tua vida. Esteja disposto a renunciar às vezes uma agenda cotidiana. Nós temos uma agenda cotidiana bem pesada. Para esse mês então, misericórdia. Mas aprenda a ouvir o chamado de Deus e estar junto. Em 2024 eu fiz o sacerdócio real. Peguei uns 4 ou 5 pessoas que eu disse: vamos aí, vamos fazer. Fui lá, sentei, deixei meu título de pastor, não é título, é encargo. E sentei lá como aluno, como todos eles. Aí um dia eu pastor, eu pensei em desistir. Mas eu olhei para o lado, o senhor estava ali, ficou ruim comigo. O que isso quer dizer, amados? Às vezes tem pessoas que estão pensando em desistir, mas elas vão olhar para ti perseverando e elas vão perseverar. É verdade. Elas vão perseverar, amados. Elas vão perseverar. Elas vão perseverar. Se permita ser um pastor além das 4 paredes da igreja, ser um evangelista, ser um profeta, ser um homem de Deus lá fora que vai conduzir as pessoas a Cristo, ao aprisco, que também é a igreja de Jesus. Fazer elas ter comunhão, alinhamento, cuidado, como o pastor Bruno falou. Entenda, a gente prega, a gente fala de Jesus lá fora, mas as pessoas precisam se encontrar num lugar de discipulado, num lugar de crescimento, num lugar de alinhamento, até que Cristo seja gerado dentro delas. Primeiro ponto, Jesus fala sobre autoridade. Eu sou. Ao dizer eu sou, Jesus usa a mesma expressão que Deus usou para se revelar a Moisés. Ele não diz que parece um pastor, ou que ele afirma ser a própria essência do cuidado. As pessoas
não estão querendo ouvir de nós que nós somos evangélicos. As pessoas querem ver em nós uma essência de um cristão genuíno. Quebre a religiosidade. A religiosidade nos coloca num lugar de conforto, aonde muitas vezes eu não sou mais provocado por Cristo. Não, tá bom aqui, eu já estou vindo na igreja aos domingos. Eu já bati meu cartão semanal. Eu já li um capítulo da Bíblia essa semana. Tá, e o que Deus te falou? Não falou nada. Então, meu filho, vai lá que tu tá meio surdo. Porque eu não sei você, mas eu pego as escrituras e Deus fala comigo. Aleluia. Glória. E não só nas escrituras, muitas vezes eu estava em trechos lá e eu olhava uma coisa e Deus assim, ó, puf, desbravava, ministrava. Tinha algo magnífico lá que falava sobre as semeaduras, e nós passamos assim pelo terreno rochoso e só um pouquinho de terra assim em cima. Aí o Senhor me lembrou ali da palavra, a parábola da semeadura, aquele terreno rochoso que cai, ela dá um fruto. Ela não está dizendo que ele não vai dar fruto, mas porém não cria raiz. Aí imagina, amados, tu poder ali, ó, botar a mão naquilo ali, ó, tocar, sentir, palpar e ver a escritura na tua frente. Isso é tremendo. Eu sou muito visual na questão de ensino, aprendo de forma audível, escuto, mas eu gosto muito de ver, de tocar, de me envolver naquilo que Deus está ministrando. Se envolva. Se você quer crescer, se envolva. Se envolva. Eu já saí da frente da tela, eles vão me exortar. Teve meu amigo lá do Espírito Santo, meu, tu some da tela, ó meu pai, eu não presto para essas coisas. Eu esqueço. Mas Deus vai mandar uma câmera profissional em nome de Jesus. Aleluia. O bom pastor no grego original significa kalos. Também significa belo, nobre, digno. Jesus é o pastor perfeito, porque sua bondade não é passageira, é a sua natureza. Assim tem que ser um cristão. A nossa maneira de amar, de ser bondoso, não pode ser passageira, tem que ser a nossa natureza. Essa tem que ser a nossa natureza. Qual é a origem dessa natureza? Ame a Deus acima de todas as coisas. Por que muitas vezes eu estou no meio desses lugares, dessas situações desconfortáveis, às vezes extremas, mas quem me conhece aí não vai ver eu reclamando, não vai ver eu murmurando. Porque, amados, quando eu era uma treva nesse mundo, eu andava por lugares sombrios, lixos, carnais, diabólico, eu não reclamava. Por que lá em Cristo eu vou começar assim? Não, mas eu vou lá mesmo. Eu vou lá com amor, eu vou lá ouvir Deus, eu vou viver. Viva. João 14 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu te perguntar, como que a vida de Deus está soprando dentro de você? Vida! Sabe o que é uma pessoa que tem vida? Ela tem saúde, ela tem alegria, ela tem entusiasmo, ela tem visão, ela tem missão, ela se levanta para gerar vida. Pessoa que tem vida gera vida. Tem alguém do teu lado te exortando quando você não gera? Minha esposa está aí, ó, isso amém. Quando eu levanto meio
Vai te converter só. Mas é bom, nós precisamos disso, de ter pessoas que olhem para nós e digam assim: ô meu amado, vamos lá, vamos mais. Eu acredito que você pode mais em Cristo. Eu acredito que cada um que está aqui possa ir mais profundo em Cristo. Tenha relacionamento, seja bondoso. Segundo, conhecimento mútuo. O ponto mais impactante desse versículo, de João 10,14, é a profundidade do verbo conhecer. Na Bíblia, conhecer não é apenas informações intelectuais, mas ter intimidade experimental, de relacionamento. De relacionamento com as pessoas. Você quer pastorear o coração de pessoas, quer encorajar, quer ajudar pessoas, tenha relacionamento com elas. A gente estava olhando lá no Nico, uma das primeiras perguntas no Nico: qual o seu grau? Olha a pergunta, isso eu posso falar, que é no primeiro dia, o resto não acho. Qual o seu grau de confiança em Deus e qual o seu grau de confiança em pessoas? Amados, é triste nesse tempo. A maioria das pessoas, às vezes, 7, 8, 9, 10 em Deus, 2, 3, 4 pessoas. Mas eu te digo uma coisa: eu dou confiança até que me mostre o contrário. E eu vou te dizer uma coisa, e mesmo às vezes errando, eu ainda dou uma confiança, ando segundo a Bíblia. Mas eu não vou deixar de viver o testemunho de Cristo, o pastoreio de Cristo, por desconfiança de pessoas. Não, eu não posso transferir uma má experiência com alguém para o restante das pessoas que Deus trazer para mim. Não, eu vou gastar a minha vida até que Cristo seja gerado nas pessoas. Amém, Jesus. E essa é a essência do coração de Cristo. Jesus, ele nos conhece, ele conhece eu e você. Jesus conhece seu nome, suas feridas, seus medos, até aquilo que nós tentamos esconder de nós mesmos. Você não é apenas mais um no rebanho, você é uma ovelha importante para Ele. E eu te digo uma coisa: às vezes tem pessoas que elas dizem assim: ah, você tem que buscar a ovelha. Sim, nós temos que buscar. Muitas vezes eu deixei as 99 e fui buscar a ovelha. Mas pelo amor de Deus, toda semana está buscando a ovelha, não dá, né? Aí tu me aperta o cerco. Não dá para toda semana estar buscando a mesma ovelha. Nós precisamos cuidar das ovelhas que também estão entrando. Aí a pessoa está lá 20 anos na igreja, 5 anos sendo chamada, 7 anos sendo chamada. Ok, se a pessoa está numa crise, vamos lá. E eu, se deixo, eu boto das costas mesmo, trago para a igreja. Mas amados, chega uma hora que nós temos que deixar de ser ovelha e ser filho. Filho sabe onde é a sua casa. O filho, quando cresce, ele sabe onde é a sua casa. Sabe onde é que a casa do teu pai e da tua mãe, né, irmão? Está trabalhando em outro lugar, mas voltou. Porque sabe? O filho sabe onde é. Glória a Deus. Ele pode crescer, amadurecer, mas ele sabe onde é a sua casa. Ele sabe onde é que é o seu lugar na mesa. Ele sabe onde é que é o seu lugar de comunhão.
Ele sabe o seu lugar de relacionamento. Entenda isso. Minhas filhas, elas sabem os lugares delas, amor. Eu quero que minhas filhas, a minha família, viva experiências profundas. Eu já disse para minha esposa, ó, na próxima nós vamos tudo junto. Glória a Deus. Tudo junto. Amém. Porque nós temos que estar juntos como família. Eu quero viver coisas profundas em Deus, mas quero que minha família esteja comigo. Amém. Porque eu já fui um homem que quis correr na frente. Eu já fui isso. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, mas quando a gente casa, a gente tem que aprender a ter equilíbrio junto. A minha esposa é mais calma que eu, mas agora eu estou mais calma, ela está mais agitada. Às vezes acontece isso. Agora eu tenho que correr um pouco mais. Então, amados, se permitam. Jesus, Ele nos conhece. Faça parte desse lugar em Jesus. Olha o que Jesus diz: a ovelha reconhece a voz do pastor entre 1000 outras vozes. Eu posso estar no meio de 100 pessoas. Se eu gritar, minha esposa sabe que é eu que estou falando. Por quê? Por quê? Porque ela tem intimidade, relacionamento e convívio. Intimidade, relacionamento e convívio. Isso é a nossa vida com Deus. Por que eu procuro ter convívio com as pessoas? Porque as pessoas só vão reconhecer a minha voz pastoral quando eu tenho relacionamento com elas. Quando eu me alegro com elas. Quando eu choro com elas. Quando eu desenvolvo com elas. Quando eu luto com elas. Quando eu oro com elas. Quando eu batalho com elas no campo. Quando por mais que elas erram, a gente vai, levanta, vamos avançar. Não dá para ficar aí. Tem que se corrigir, tem que crescer. Isso vai o quê? Desenvolvendo intimidade, relacionamento, convívio. Esse é o lugar do testemunho pastoral. Eu sou um líder que a minha identidade ministerial é uma identidade ministerial apostólica. Como assim, pastor? Eu sou um homem de nações, de evangelismo, de ativação, mas aqui eu também sou um pastor. Meu papel é ativar, treinar, mas o meu papel também é pastorear, discipular, levar para um lugar de cura. Eu sei que vai se levantar muitos pastores nessa casa. Vão ter pastores de ofício exclusivo para isso, mas eu jamais posso perder o meu coração, pastor. Porque se eu perco esse coração, eu deixo de dar vida para as pessoas. O chamado pastoral de Deus em nossas vidas nos chama a dar vida. Dê a vida para que Cristo seja gerado nas pessoas. Ponto 3. A segurança e o pertencimento. Saber que somos conhecidos por Deus nos traz segurança e pertencimento. Quando você sente falta de uma pessoa, quando você às vezes manda mensagem para ela, deixa eu te perguntar, você está sentindo falta de algum irmão aqui no meio? Então mande uma mensagem para eles assim. Amado, cada pessoa que falta no culto eu sei. Eu sei.
Pertencer a uma igreja é saber olhar para o lado e saber quem congrega com você, quem faz parte da tua família de fé. E se você não vê ela, às vezes uma pessoa não veio no final de semana, tudo bem, mas tente vir, porque nós temos um culto por semana. Mas se você já percebeu que talvez aquela pessoa não veio 2 semanas, manda uma mensagem. Seja um canal de Deus na vida. Não espere para ser aquela pessoa que às vezes a pessoa não veio 1 mês, 2 meses, está desviado. Está desviado. Quantas pessoas poderiam ser resgatadas se algum irmão do lado talvez percebesse: tal pessoa não veio. Aprenda isso. Aprenda. Se uma pessoa pediu oração no grupo, nós vamos orar por você. Não é dizer que vai orar, é orar. O pastor Fontana fala: eu já procuro orar meio que instantaneamente ali para não esquecer. Isso é uma verdade. Vai lá, ore. Senhor, abençoa essa pessoa, cura por ela. Às vezes é 1 minuto, 2 minutos. Lógico, no seu tempo de oração, o Espírito Santo trazer de volta, vai ali e ora mais intensamente, mas faça isso. Faça isso. Hoje as pessoas estão perdendo o princípio do pertencimento. E quando eu perco esse princípio de pertencimento, eu começo a tornar tudo descartável. Pode tirar meu fundo. Eu começo a tornar tudo descartável. Aprenda a pertencer. Aprenda a fazer parte de uma família. Aprenda esse lugar e se desenvolva. Quando Deus te faz pertencer ao lugar, Ele está dizendo assim: aqui eu vou fazer você crescer, amadurecer, se desenvolver para aquilo que eu te criei para ser. E as pessoas que estão aqui dentro, seja as suas coisas boas, seja as suas coisas ruins, elas vão te ajudar a crescer. Elas vão te ajudar a crescer. Faça parte desse lugar. Se envolva. Pastor, como eu posso somar? Como que eu posso somar na igreja? O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Eu quero aprender, eu quero fazer parte. Eu estava testemunhando lá para os jovens. Eu estava dizendo assim: amados, hoje eu presido uma igreja. Mas sabe como que eu comecei? Limpando a igreja, limpando o banheiro, organizando, varrendo, levando o copo d'água lá. Tudo tem um começo. Quem me conhece, quem me conheceu desde o início da caminhada, sabe muito bem disso. Eu e minha esposa, nós atravessávamos da São Luís até o bairro 7 a pé para limpar a igreja. Na terça-feira ou na quarta, antes do culto, e no sábado, no domingo. Nós íamos. Nem sempre nós tínhamos carona, mas nós estávamos lá. Por quê? Porque nós pertencíamos no lugar. Todas as coisas, as mais pequenas, então fazer parte de uma família da fé é querer se envolver, é querer crescer, é querer aprender, é fazer com que o lugar cresça. Entenda? Eu não quero que esse lugar cresça para mim, eu quero que esse lugar se torne, sabe o quê? Entenda?
um farol. Uma igreja, ela tem que ser um farol na cidade. Ela ilumina, ela dá destino, ela mostra o caminho. O Senhor estava me falando essa semana, a igreja, ela tem que ser que nem um farol no meio da escuridão. Ela tem que ser um farol que ilumina, ela dá destino. Entenda, você tem que aprender a congregar e se desenvolver, a pertencer a uma comunidade, porque você faz parte da família, do desenvolvimento, do chamado daquela comunidade. Tem pessoas que congregam por status. Aí eu vou lá porque lá é bonito, mas às vezes ela é mais um no meio da multidão. Aí às vezes eu vou, hoje, o mal dessa era, eu vou congregar lá por causa da network. Porque vai abrir propostas de negócio para mim. Entenda, se a pessoa vai com essa motivação, a motivação dela é errada. Porque um empresário na fila com Jesus, ele primeiro tem que aprender a ter um coração certo. Até um artista, quando se converte, eu já quero liberar uma palavra aqui poderosa para essa noite. Vai ter gente de muita influência se convertendo em nosso meio. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas quando ele pisar o pé dentro da igreja, não trate ele como celebridade, trate ele como irmão. Porque o que eles mais querem é ser tratado como irmão. É verdade. Sabe por que existe sala VIP em algumas igrejas? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não sabem lidar com essas pessoas. Ele chega num culto, é 300 querendo tirar foto com ele. Ele só quer participar de um culto. Ele só quer ouvir uma palavra. Ele quer ser ser humano, como todo mundo. Eu sou um pastor, mas quando eu sento na mesa com meu pai e meus irmãos, eu sou o filho do Thiago, irmão do Diego, da André, da Paola e de todos os meus irmãos. Tem minhas irmãs de Porto Alegre também. Mas quando eu sento ali, eu sou irmão deles. Aprenda esse lugar. Se coloque de pé. Essa palavra é muito profunda. Eu vou ministrar ela um outro dia mais. Mas em cima de tudo que foi testemunhado hoje, Deus está te chamando para ser um testemunho. Deus está te chamando. Eu observava lá um dos líderes da Jocum, o Thiago, falando, ele dizendo: gente, hoje eu trabalho com 150 crianças, mas eu sempre dizia assim: eu não tenho chamado para criança, eu quero passar longe disso. E foi uma das áreas que Deus mais usou a vida dele. Hoje ele formou uma equipe, tudo. Hoje ele fica triste de não poder trabalhar com as crianças no projeto de jiu-jitsu que eles têm, por causa de dor nas costas. Às vezes nós ficamos assim: não, mas eu não tenho chamado para isso. Amado, eu já trabalhei na escolinha, eu já trabalhei na cantina, eu já limpei banheiro, eu já trabalhei ali na porta. Às vezes eu vou ali para o som para aprender com os irmãos. Saia desse lugar. Ok, vai chegar um tempo que você vai ter o seu chamado, mas sirva em tudo que você puder servir. Gaste a sua vida nesse lugar, mas sempre cuidando da sua casa, da sua vida com Deus, o equilíbrio em tudo. Mas não deixe de estar nesse lugar. Às vezes você tem dons, você tem talentos, você tem coisas que estão dentro de você, que muitas vezes Jesus quer trazer para fora, o Espírito
Santo quer trazer para fora, mas você fica limitando o que Deus quer fazer dentro de você. Não limite. Deixe Ele trazer para fora tudo que Ele criou dentro de você. Não importa a sua idade, não importa se você é criança, não importa se você é de mais idade, não! Essa mensagem é para todos. Amém? Entregue mais a sua vida para Jesus.